Olá, eu sou o Paulo Márcio, analista de tecnologia da informação, engenheiro de software e especialista em dados. Nesse vídeo, vamos explorar o ecossistema de dados e entender seus fundamentos, pilares e papéis estratégicos para uma gestão eficiente. Hoje vamos mergulhar nos fundamentos do ecossistema de dados moderno, entender como a informação flui e é transformada. Isso é crucial, pois os dados são o ativo mais valioso de qualquer organização na era digital. Esta apresentação cobrirá os pilares, desde o volume massivo de dados até os papéis essenciais que garantem que esses dados se transformem em valor estratégico. O Big Data. Big Data é o contexto em que operamos. Não se trata apenas de muitos dados, mas de três características definidoras, os três Bs. Volume. É a escala massiva de dados gerada a cada segundo. Não estamos mais falando de gigabytes, mas de petabytes e exabytes, volumes que desafiam sistemas de armazenamento e processamento tradicionais. Velocidade é a rapidez com que esses dados são criados e a necessidade de processá-los em tempo real ou quase real, como sensores de IoT ou transações financeiras. Variedade refere-se à diversidade de formatos. Temos dados estruturados como tabelas e dados não estruturados, como vídeos, áudios e textos, que precisam ser integrados e analisados. Por fim, o valor é o resultado. Essa complexidade só importa porque ela nos permite extrair insights acionáveis e vantagens competitivas que antes eram inacessíveis. Um exemplo prático que eu trago é o gerenciamento do espaço aéreo nacional pelo DSEA e ANAC. O volume de dados brutos pode chegar à escala de petabytes, com informações transmitidas por aeronaves a cada poucos segundos. A variedade de formatos e a necessidade de velocidade mostra a importância de Big Data para a segurança e investigação regulatória. BI Analytics são onde os dados se transformam em decisões. Embora se complementem, eles olham para direções diferentes. O Business Intelligence é fundamentalmente descritivo. Ele olha para o passado. O que aconteceu? Utiliza relatórios e dashboards interativos baseados em KPIs históricos e agregações para monitorar a performance atual. Analytics avançado é preditivo e prescritivo. Seu foco é no futuro, o que pode acontecer. Sua estatística avançada, modelagem e machine learning para identificar padrões e antecipar cenários são essenciais. Enquanto o BI suporta relatórios de gestão diários, o Analytics avançado orienta decisões estratégicas proativas e inovadoras. Ambos dependem da qualidade dos dados, mas os analytics geralmente exigem um volume e uma variedade muito maior de dados brutos. A governança de dados. A governança de dados é o pilar da confiança e a base de todo o ecossistema. Sem ela, o data lake rapidamente se torna um data swamp, ou pântano de dados. A confiabilidade. A governança assegura a integridade e a precisão dos dados, garantindo que os relatórios que serão entregues de BI e os modelos de IA sejam baseados na verdade. Trata também da segurança e acesso, define políticas que podem ver o que, protegendo informações sensíveis como PII contra acessos não autorizados. Também foca na qualidade, implementa e monitora padrões de dados, como formatação e preenchimento, para evitar erros operacionais e analíticos. Conformidade. A conformidade garante adesão a regulamentos legais e de privacidade, como a LGPD no Brasil, mitigando riscos jurídicos. Em resumo, a governança transforma um dado bruto em um ativo gerencial e seguro. Vamos falar agora da engenharia de dados. Se os dados são um combustível, o engenheiro de dados constrói e mantém um sistema de transporte e refino, fazendo uma analogia com a petrolífera. Seu trabalho é focado em infraestrutura. Construção de pipelines seriam os tubos que ligam as refinarias. Eles criam dutos automatizados para remover os dados da fonte de origem para os repositórios, o processo ETL ou ELT. Integração e coleta, responsáveis por conectar sistemas díspares e integrar dados de diferentes fontes,
em um único local, como um data lake, por exemplo. Garantir a escalabilidade. Eles projetam a infraestrutura para que ela suporte o crescimento exponencial do volume e da velocidade sem falhas. Disponibilidade. Garante que os dados estejam sempre acessíveis, limpos e prontos para serem consumidos. Engenheiro de dados é o arquiteto e construtor, dois alicerces tecnológicos que sustentam a análise e a inteligência artificial. Cientista de dados. Com a infraestrutura de dados funcionando, o cientista de dados entra em ação. Ele é o especialista em extrair conhecimento e valor. A modelagem preditiva. Ela desenvolve e treina modelos de aprendizado de máquina para prever resultados como a probabilidade de um cliente abandonar um serviço. Análise estatística. Aplica métodos estatísticos avançados para testar hipóteses e validar se uma correlação é real ou apenas coincidência. Exploração de dados brutos. Ele trabalha a partir dos dados limpos fornecidos pela engenharia para descobrir padrões e anomalias ocultas. Otimização de processos. Utiliza algoritmos para otimizar processos de negócio, como roteirização de entregas, precificação, dinâmica ou recomendação de produtos. O cientista de dados traduz os problemas de negócio em perguntas estatísticas, usando a tecnologia para gerar inteligência acionável. Para finalizar, lembre-se desta tríade. A engenharia de dados fornece a plataforma robusta. A governança de dados garante a confiança e a conformidade. A ciência e o BI entregam valor e a inteligência para a tomada de decisão. Uma estratégia de dados de sucesso requer esses três pilares trabalhem juntos, em harmonia, transformando dados brutos em decisões estratégicas. Muito obrigado e até a próxima.